Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, a alegria ter você conosco mais uma vez para darmos continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. E falando em revista, nós estamos em um novo trimestre, em uma nova revista recheada de lições importantes para a nossa vida. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, aproveite para também ativar o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário para que possamos interagir através da plataforma do YouTube. Pega a sua caneta, seu bloco de anotação, sua revista, sua Bíblia e vamos lá para mais uma das aulas da Escola Bíblica Dominical CPAD. Vamos? Hoje nós falaremos sobre mais uma das lições CPAD Jovem, relembrando que nós estamos de revista nova para iniciarmos mais um trimestre abençoado por Deus. Se você ainda não teve contato com a revista que nós iremos desfrutar das lições ao longo desse trimestre, aqui está um print, uma imagem, para que você possa ver. E o tema desta revista é encorajamento, instrução e conselho, alcançando uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Está repleto de bênçãos nos aguardando ao longo dessas lições. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre a segunda lição, que será lecionada no dia 9 de abril de 2023, que leva como tema o caminho do ímpio e o caminho do justo. O texto principal se encontra no Salmo 1, verso 3, que diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, e qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. O texto principal se encontra no primeiro salmo, do verso 1 ao verso 6. Não irei ler com vocês agora, pois iremos falar ao longo desta lição a respeito dos versículos e das minúcias que esses versículos vão nos trazer na primeira parte dessa aula e nas demais partes. A introdução, a título de conhecimento nosso, que nós iremos estudar lições que falam a respeito dos salmos. É importante observarmos que os salmos são orações, orações que adoram. E nós iremos mergulhar em um oceano que não conseguimos afogar nunca. Esses dias, em um dos meus estudos matinais, eu me deparei com uma frase que particularmente me impactou muito. Observa, a Bíblia é o único oceano que podemos entrar sem saber nadar, porque na Bíblia ninguém morre, só vive. Eu te convido, ao longo desse trimestre, o segundo trimestre desse ano, a mergulharmos de forma intensa a respeito dos assuntos que os Salmos irá nos trazer. É importante nós mergulharmos sem medo, sem receio. Precisamos mergulhar de ponta e desfrutarmos de tudo o que esta lição, de tudo que essa revista tem para nos oferecer. Falando em Salmos, o povo judeu tem um costume lindo, independente do momento em qual eles estão vivendo, seja um momento de festa, um momento de batalha, um momento de alegria ou um momento de dor, de tristeza ou de sorrir. O povo judeu sempre louva um salmo ao Senhor. Talvez é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha o que Paulo está dizendo. Que esse costume não deve apenas estar entre os judeus,
mas que deve estar também entre a igreja, entre os gentios. Esse costume de salmodiar, de apresentar hinos, cânticos espirituais, salmodiando sempre o Senhor em nosso coração. E quais são os resultados disso? O apóstolo Paulo vai continuar dizendo, dando sempre graças. Quando nós salmodiamos ao Senhor em nosso coração, faz do nosso coração um lugar mais grato. Porque devemos sempre dar graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai em nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo resultado de sempre ter um salmo na boca, um salmo para compartilhar, um hino para ser entoado, um cântico espiritual para edificação uns dos outros, sujeitando-vos uns aos outros. É a humildade que é repousada sobre nós. E o terceiro resultado desse salmo em todo momento, como costume em nossas vidas, é que ele nos leva ao temor do Senhor ou temor de Deus. Então eu não louvo um salmo porque eu sou afinado. Os salmos não têm a ver com afinação, tem a ver com a essência de quem eu sou. E nós somos adoradores. Eu disse agora há pouco para você que os salmos são orações de quem adora, ou orações que adoram. Por que isso é importante nós entendermos? Porque, primeiro, a oração é quando eu procuro a Deus, mas a adoração faz Deus nos procurar. Porque a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23, 24, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Os salmos é isso, é a essência de um adorador sendo expressada através de cânticos, através de hinos, através de salmos. Então eu concluo dizendo esta primeira parte, que a sua vida, que a minha vida seja um salmo para Deus. Que enquanto vivermos, possamos adorá-lo através das nossas atitudes, através das nossas ações, através da nossa história. Atanásio, certa feita, arcebispo e teólogo de Alexandria, disse que toda a escritura falam conosco, porém os salmos falam por nós. Escreveu esta frase. Vale a pena você escrever na sua Bíblia, escrever num bloco de anotação e repassar isso para a classe da escola dominical. Tiago, por que toda a escritura falam conosco, porém os salmos falam por nós? Isso se dá porque os salmos são mais do que cânticos, são súplicas da alma, são súplicas expressadas do mais recôndito do nosso interior. Calvino, pensando nisso, certa feita, expressou dizendo: os salmos é a anatomia da alma, ou seja, é o exame profundo de mim mesmo. Certa feita, um autor muito conhecido, que eu até coloco aqui para vocês, o nome dele é um pouco complicado, mas a frase dele é verdade nos nossos dias de forma palpável, ainda mais na revista que nós estamos tratando dos Salmos. Perceba o que ele expressa. O livro dos Salmos é o livro de idiomas de Deus. Assim como a criança aprende a língua materna com os pais, os cristãos aprendem o idioma da oração com o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, para nós, é o idioma para que possamos nos comunicar com Deus, para que possamos também nos conhecermos melhor a cada dia. O livro dos Salmos, verdadeiramente, é uma matéria que todo cristão deve passar e deve se esmerar. Portanto, nós falaremos sobre 3 tópicos importantes: a bem-aventurança do justo, o segundo tópico, o perigo do caminho do ímpio, e o terceiro tópico, a verdadeira felicidade do justo. Portanto, vamos aprender o idioma da oração. A oração sincera, a adoração genuína,
durante a revista, nós iremos aprender sobre isso. Hoje, especificamente, na nossa segunda lição, iremos analisar o Salmo 1, que é a porta de entrada para todos os 149 salmos. Ele não é a porta de entrada apenas porque é o número 1 nessa série de salmos. Não, porque verdadeiramente vai nos trazer um ensino que vai nos alertar e que vai nos edificar, nos exortando a respeito. Esta é a porta. Entre para o mundo dos salmos. Certo? Tiago, o que eu tenho que aprender com o Salmo 1, o Salmo introdutório, o Salmo inicial nessa coletânea de poesias, de salmos poéticos? Bom, o Salmo 1 faz um contraste entre a vida do justo e entre a vida do ímpio. Enquanto na vida do justo ele encontra felicidade, o ímpio se depara com a infelicidade. A estabilidade do justo e a instabilidade do ímpio. A produtividade do justo versus a improdutividade do ímpio. A profundidade do justo versus a superficialidade do ímpio. Quando começa o primeiro verso dizendo bem-aventurado, precisamos entender o que essa palavra significa. Talvez você se remeteu ao capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que fala sobre as bem-aventuranças, o sermão de Jesus do monte, que vai trazer N bem-aventuranças. Talvez você se remeteu e se recordou dessa expressão, bem-aventurado. Mas tanto no grego, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tanto no Salmo 1, verso 1, o bem-aventurado traz o significado não apenas daquele que é feliz, não apenas de felicidade, mas quando olhamos no hebraico e no grego, vemos que o significado é aquele que é muito feliz, ou felicidade em abundância. E isso torna a felicidade que o autor, o escritor, está expressando numa felicidade autêntica, numa felicidade genuína. O primeiro verso diz assim, bem-aventurado, ou seja, muito feliz, em felicidade abundante, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro versículo se caracteriza pelo número de pessoas más. Perceba, ímpios, pecadores, escarnecedores. E tem um detalhe, todas essas caracterizações são feitas no plural. Ímpios, pecadores, escarnecedores, como você pode ver aqui no slide, são sempre no plural, dando a ideia que são muitos. Mas olha que interessante, o versículo ainda apresenta claramente uma ideia de progressão, seja em atitude pecaminosa, ímpio, pecadores, escarnecedores, uma ideia de progressão e também uma ideia de progressão no sentido de ambiente, porque o texto vai dizer, quem anda no conselho dos ímpios acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Percebeu a diferença? Aquele que anda, aos verbos, anda, depois se detém ou para, depois se assenta, se acomoda. Essa também é uma ideia de progressão. Então, tanto nas pessoas ímpios, pecadores, escarnecedores, temos essa ideia, como também a ideia de atitude em um ambiente. Aquele que anda, aquele que se detém e aquele que se assenta. Mas, apesar de quando fala das pessoas más, falam no plural, o contrário também é verdadeiro. Quando se fala do homem bem-aventurado, esta fala é tida e é trazida no singular. Isso quer dizer que quem quer andar com Deus irá lutar contra muitos da maldade.
a caminhada às vezes é solitária. Porque grande é o número da maldade, dos ímpios, dos escarnecedores, dos pecadores, e poucos são aqueles que querem viver uma vida com Deus, uma vida bem-aventurada. Isso não é pessimismo da minha parte. O próprio Jesus diz que existem apenas duas portas, existem apenas dois destinos, a porta larga e a porta estreita, nos levando a compreender que a porta estreita é mais dificultosa, no sentido de renúncia, e a porta larga aceita muitas coisas. Então é isso que o salmista também quer trazer para que possamos entender. Talvez em muitos momentos lutaremos solitários, sozinhos, apenas nós mesmos contra muitas outras pessoas que estarão nos propagando a maldade. Mas nunca esse homem bem-aventurado fará companhia aos homens maus, porque para ele melhor é a companhia de Deus. E essa presença de Deus, oh glória, essa companhia de Deus o fará feliz. Então deixa eu aplicar isso para a sua vida. Você não precisa de muitos para se tornar feliz. Você precisa de Deus. Você não precisa de riquezas para se tornar feliz. Você precisa unicamente da companhia do Senhor para estar com você todos os dias. O que nos guardará como bem-aventurados em Cristo é o grau da minha renúncia, é o grau da sua renúncia. Se queremos ser felizes como esse homem, bem-aventurado, o homem no singular, devemos aprender a renunciar. Tiago, o que eu tenho que renunciar? Primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa que eu devo aprender a renunciar é o conselho dos ímpios. Os ímpios têm conselhos. Esses conselhos que vão nitidamente, frontalmente contra os princípios e os valores do próprio Deus. Porque o conselho dos ímpios sempre será trapaça, engano, cobiça, vaidade, mentira, sexo ilícito. Esses são os conselhos dos ímpios. Certa feita, e vale a pena eu falar isso para você, o proverbista disse no capítulo 12, no verso 5, dizendo: os pensamentos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é engano. Ainda no mesmo provérbio, capítulo 19, na verdade, versículo 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Cuidado com o conselho dos ímpios. Cuidado com o conselho daquelas pessoas que estão ao seu lado, no serviço, quem sabe, na escola, na faculdade, aonde você frequenta. Cuidado com esses conselhos, porque conselhos que vão de encontro os valores de Deus, frontalmente, confrontando os valores de Deus, são conselho dos ímpios. O mundo diz que sexo antes do casamento pode, mas os valores e os princípios que a Bíblia nos ensina é que isso é pecado. E aquele que segue, aquele que anda no conselho que sexo antes do casamento pode, acabará em breve se detendo com os pecadores e em breve se assentando na roda dos escarnecedores. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Não aceite os conselhos dos ímpios. Antes, como disse o provérbio capítulo 19, siga o conselho do próprio Deus. Entenda uma coisa, não pare para escutar quem não escuta Deus. Vou repetir, não pare para escutar, para dar atenção a uma pessoa que não para escutar e não para dar atenção a Deus. Seja um funil para saber os bons conselhos. Tiago, quais são os bons conselhos? Aqueles que estão pautados na palavra
de Deus. O segundo ponto que devemos renunciar se quisermos ser bem-aventurados. Não se detém no caminho dos pecadores, porque se ouvirmos tais conselhos dos ímpios, caminharemos por tais caminhos e caminhos escorregadios. O Salmo 73, verso 18, diz assim: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. O caminho dos pecadores são caminhos tortuosos, são caminhos escorregadios. É por isso que antes da vida do Messias, antes da vida de Jesus, levantou-se João Batista, um profeta que veio para pavimentar. Já que é para pavimentar? Quando João Batista vem expressando, dizendo: endireitai-vos as vossas veredas, essa expressão é de um pavimentador, aquele que vem para arrumar as estradas, vem para tampar os buracos, vem para tirar a tortuosidade dessas estradas que normalmente, quando vinham esses pavimentadores, quando vinham essas pessoas para arrumar, para endireitar esses caminhos, é porque estava vindo um rei para aquela localidade, para aquele destino, e era necessário passar por tal estrada. Nós hoje temos a mesma incumbência que João Batista. Devemos endireitar os nossos caminhos, pavimentar as estradas do nosso coração e as estradas que levam até a nossa geração. A terceira renúncia, o terceiro não, que todo homem bem-aventurado deve ter em seus lábios, é não se assentar. Deve ter também nas suas atitudes, é não se assentar na roda dos escarnecedores. Lembra que é uma progressão? Quando eu ouço o conselho dos ímpios, eu me detenho no caminho dos pecadores e, por final, eu me assento na roda dos escarnecedores. Quando a pessoa se assenta na roda, ela se torna parte daquele grupo. Ninguém escarnece do dia para a noite, de uma hora para outra. Não, é um processo. Quem escarneceu é porque um dia ouviu o conselho dos ímpios. É porque um dia se deteve no caminho dos pecadores. E, por fim, se fez parte da roda dos escarnecedores. Quando nós olhamos para o segundo verso do primeiro Salmo, o professor Marcos Paulo já falou isso com vocês, que Salmos não é tido por capítulos, não é dividido por capítulos e versículos, como faz parte de um grupo dos livros poéticos. Nós nos referimos aos Salmos como Salmo 1, Salmo de número 70. Não é versículo, mas sim verso. Então, quando nós estamos estudando o primeiro Salmo, então é Salmo de número 1, verso de número 2, que diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A bem-aventurança desse homem não está apenas no dizer não, não está apenas na renúncia, mas sim no dizer sim para Deus. A bem-aventurança desse homem está no dizer sim para as coisas de Deus, estar no meditar das Escrituras. A alegria desse homem, o prazer, o regozijo desse homem está em meditar, em aprender do Senhor, aprender sobre o Senhor. Quando fala, eu tenho prazer na lei do Senhor, essa lei do Senhor não é a Bíblia como nós temos hoje, mas a lei do Senhor na Torá. A Torá era a lei que o salmista está expressando. Tiago, o que é a Torá? É o grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que nós conhecemos como Pentateuco, ou como o livro da pedra, ou os livros da pedra. Eu estou me referindo a Gênesis, a Êxodo, a Levítico, a Números e a Deuteronômio. São os livros iniciais que Moisés, ou pelo menos é dada essa autoria para Moisés de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que é o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, todos esses livros que você já conhece, que também está na Bíblia que você possui em mãos. Mas é interessante
que o salmista vai expressar um segredo, e eu digo novamente, um segredo da vida cristã. Tiago, qual é esse segredo? Perceba o que ele vai dizer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Esse é o segredo. Escreva aí aonde você está anotando. Um dos segredos da vida cristã é a meditação. Tiago, o que é meditação? Se você é da roça ou veio da zona rural, vai ser mais fácil de você entender. Agora, se você não compreende muito bem essas coisas, dá uma pesquisada no Google. Como se diz, dá um Google aí. Porque você vai perceber que a vaca ela tem 2 estômagos. Por isso que ela, ao comer o capim, ela insere o alimento, começa a mastigar e tem momentos que se usa a expressão para simbolizar isso que eu estou falando para você, que ela vai ruminar. O que é ruminar? É você ficar mastigando, é você engolir esse alimento, voltar e você continuar mastigando. A meditação é muito parecida com isso. É você ouvir um culto de ensino hoje, por exemplo, na sua igreja. E quando você ouve esse culto de ensino, não se encerra ali o alimento. O alimento não é engolido e pronto, acabou e não tem mais nenhum pensamento a respeito do culto. Não. O ruminar é isso, é você ouvir a palavra, ir para casa, ficar mastigando. É você adormecer e quando você acordar, é você novamente ruminar, é você meditar, é você pensar, é você ter aquilo o tempo inteiro na sua mente. Então, por que o salmista ele nos traz esse segredo de uma vida cristã, o segredo da meditação? Porque manter a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, é essencial para os dias difíceis. Porque nos dias difíceis, quando tivermos a palavra de Deus enraizada na nossa mente, no nosso coração, iremos dizer: o Senhor está comigo. O Senhor é o meu refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. A palavra está impregnada, está enraizada, e essa será de auxílio para os dias difíceis, para os dias de tentação. É esta palavra que nos livrará da queda. Porque todos nós somos tentados, mas ceder à tentação é uma escolha sua, é uma escolha minha, e quando temos a palavra de Deus na nossa mente, a tentação vem para nos afligir, mas a palavra de Deus está na nossa mente. Tiago, por que a palavra de Deus deve estar também no nosso coração? E por isso eu devo meditar, porque o próprio salmista expressou no Salmo de número 119, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Uma das instruções para Josué, no primeiro livro, ou no livro de Josué, no primeiro capítulo, versículo 8, diz assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita de dia, medita de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Tiago, quais são as características de quem medita na palavra de Deus, de quem medita na lei do Senhor? Primeira característica, Josué capítulo 1, versículo 8. Prosperará o nosso caminho. Segunda característica, prudentemente te conduzirás. E terceira característica que está nesse versículo, teremos prazer. Seremos bem-aventurados, não só uma parte do dia, mas bem-aventurados meditando de dia e meditando de noite. Bem-aventurados à noite, bem-aventurados de dia. Temos prazer de dia, mas temos prazer também à noite na palavra do Senhor. Porque quando você lê a Bíblia, você se torna um bom leitor, mas quando você medita na Bíblia, você se torna um melhor cristão. Pois melhor que ler a Bíblia é a Bíblia ler você. E não se engane, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais eu ler a Bíblia, acharemos muitos erros, e todos eles em nós mesmos. Forte, não? Por isso podemos dar continuidade falando sobre o terceiro verso do primeiro salmo, que diz assim: ele é como árvore plantada junto
a corrente de águas, ou a ribeiros de água. Irmãos, eu tô com meu coração aquecido aqui, porque já vimos no primeiro verso sobre o homem que é bem-aventurado, sobre as pessoas más, os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, os caminhos da progressão deste caminho. Nós vimos a importância e aquele que é bem-aventurado, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e mais do que isso, ele medita na lei do Senhor. E agora, o texto está dizendo, o salmista está expressando que esse homem é como árvore plantada junto a correntes ou a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, ou prosperará. O justo, entenda, é aquele que anda com Deus, e aquele que anda com Deus, ele gera, ele frutifica. O crente não é estéril, ele é frutífero. É por isso que em João capítulo 15, Jesus, dando as recomendações aos seus discípulos, ele vai dizer, e eu faço questão de ler com você, tá com a sua Bíblia aberta? Tem tudo a ver com o verso 3. João capítulo 15 diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, palavras de Jesus, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Porque a vara não dando fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. O que Jesus está dizendo é, não tem como o crente ser infrutífero. Não tem como o crente ser estéril. Aquele que está em mim, ele tem que dar fruto. Então tem duas alternativas. A vara que está nele, que não dá fruto, será tirada e lançada no fogo. Porque essa é infrutífera, é estéril. Mas aquela que dá fruto será podada, para que dê ainda mais frutos. Aí o versículo 3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Tiago, qual que é o segredo para dar fruto? Estar junto ao ribeiro de águas. Estar junto às correntes das águas. E eu posso fazer um paralelo que o ribeiro de águas é o próprio Jesus que nos dará combustível para uma vida de frutificação, para uma vida que iremos gerar, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Aí o texto vai dizer assim, porque sem mim nada podeis fazer. Vale um glória a Deus por isso daí, irmãos? Hã? O crente não é estéril, ele frutifica. Só que o interessante é que o texto vai dizer que esta árvore, ela é plantada. Essa árvore não nasceu junto ao ribeiro de águas. Esta árvore foi plantada. A ideia no original aqui é que alguém pegou a árvore e plantou, transitou, transferiu de lugar para outro lugar. Isso é um recado para Israel. Não só para Israel, mas também para você. Mas primeiro falando da nação de Israel. É um recado para Israel que foram tirados do Egito e colocados em uma boa terra. É um recado para nós que fomos tirados do mundo e colocados nas correntes das águas. Tirados do Egito sistemático ou do sistema egípcio. E você entenda quando eu falo isso. E plantados na casa do Senhor, para que vades e dê muitos frutos. Deus só nos arranca do Egito. Deus só nos tira do mundo e nos coloca a ribeiros de água para frutificarmos. Ele nos plantou. Ele nos tirou do lodo, do encharco de lodo e nos colocou entre os príncipes desse mundo para que nós dessemos frutos. Frutos não no meu tempo, não no seu tempo, mas frutos no devido tempo, cuja folhagem não murcha, isso é lindo. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Porque tudo quanto ele faz prosperará. Porque quando o justo faz, ele faz bem feito, pois o Senhor está por trás de tudo. Pois o Senhor está nos bastidores abençoando. Por que na prisão José foi bênção? Por que José no palácio foi bênção? Porque não era o lugar que fazia José.
a bênção do Senhor estava sobre José, independente do lugar. Quando José estava na prisão, Deus estava por trás dele abençoando. Quando ele foi para o palácio, Deus foi com José para o palácio e abençoou o palácio. Quando ele subiu para o governo, Deus subiu junto, porque estava abençoando. O texto diz, e tudo quanto José fazia, Deus o abençoava. Quando nós falamos sobre o quarto verso, os ímpios não são assim. Olha o que o texto está dizendo, irmãos, isso é lindo. Esse salmo é poderoso, porque enquanto o verso 3 diz, o justo, ele é como árvore plantada a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, a folha não murcha, a folhagem não seca, e tudo quanto ele faz prosperará. Exalta o justo, ele vem dizendo, mas o ímpio não é assim não. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Está comparando uma árvore que está plantada, que está em estabilidade, está em segurança, está em profundidade, com a vida do ímpio, que é comparada a uma palha. Por quê? Enquanto o justo é comparado à árvore, que tem estabilidade, tem segurança, tem profundidade, tem firmeza em suas raízes, está firmado nas raízes do Calvário, da palavra de Deus, o ímpio não. O ímpio tem superficialidade, instabilidade, infelicidade e, pelo contrário, não tem raízes, porque qualquer vento o sopra. Essa ideia que são como palhas que o vento dispersa, que o vento leva, é porque naquela época eles ficavam peneirando e os grãos, a semente, os grãos de trigo, por exemplo, ficavam sobre esta eira, sobre esta peneira, e quando eles jogavam para cima, subia o grão, o trigo, com a palha, com a folhagem. O vento vinha sobre as montanhas, sobre os montes, e o vento assoprava aquilo que é leve, aquilo que não tem raiz, aquilo que é superficial, aquilo que é infeliz, está entendendo? Aquilo que é ímpio, leva a palha, leva a folhagem, leva aquilo que não tem raiz, que não tem estrutura, e o grão caía, e a palha se dispersava. Essa é a ideia. O justo, ele não tem segurança, não tem firmeza, não tem raiz, não tem estabilidade, não tem utilidade na construção do reino de Deus. Irmãos, enquanto para os justos isso é alegria, para os ímpios isso é tristeza. Porque naquele dia a peneira será movida. Por enquanto o trigo está junto com a palha. Tá? Por enquanto está tudo misturado. Por enquanto está tudo junto. Mas quando Jesus, quando Deus levantar a eira, levantar o que está o que está ali separando o trigo, quando levantar para o vento, vai ter a separação daquele que é de verdade e daquele que é palha. O verso 5, e nós já estamos encerrando, fala, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, porque naquele juízo não terá como comprar o juiz, não terá como vender ou não terá como entregar propina para o juiz naquele dia, não. Aí o texto vai dizer, nem os pecadores na congregação dos justos prevalecerão, porque será separado, será colocado à parte, levado e dispersado pelo vento. Aí o verso 6 diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Lembra que lá no primeiro verso, a palavra é bem-aventurado o homem, singular, aqui já é no plural, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, porque frutificou, gerou, fez um grupo, isso é influência, isso é o poder do justo, é da presença de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor conhece, não é conhecimento teórico, é conhecimento experimental, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Eu concluo esta lição, uma lição fantástica. Claro que, ao mesmo tempo que eu segui todos os tópicos, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu preferi acompanhar
pelos versos. E toda a lição vai falar justamente sobre aquilo que nós tratamos aqui nesses poucos minutos. Eu concluo dizendo, o Salmo 1 nos ensina que há apenas dois caminhos, o do ímpio e o do justo. Ponto final. Não tem outra história. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão, superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade, bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus, mediante a preciosa graça do nosso Senhor. Minha irmã, meu irmão, que possamos ser verdadeiramente sempre prontos para renunciar o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, mas antes que eu e você possamos ter o nosso prazer na palavra de Deus e nesta palavra memorizarmos, meditarmos, nesta palavra pensarmos de dia e de noite. Porque temos certeza que se assim for, iremos frutificar como árvores plantadas juntos aos ribeiros, que no tempo devido dá frutos, e estando nele em Cristo, daremos muito fruto, e a nossa folhagem não murchará, e tudo quanto fizermos será próspero, será bem feito, porque o Senhor estará por trás de tudo, nos abençoando, porque estaremos sujeitos à presença e à companhia do bom Deus. E por fim, o ímpio perecerá, mas o Senhor conhece o caminho do justo e saberá recompensá-lo no juízo, ou melhor, no galardão final. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Uma alegria estar com você. Que prazer. Compartilhe essa aula com mais alguém. Curta, deixa seu comentário. Se te edificou, fale alguma coisa aí nos comentários, porque iremos interagir. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço.